O texto está falando isso, mas, bicho, eu tô do lado de cá e... Você imagina essa linguagem, por exemplo, a partir do século XVI, que o continente africano é submetido ao crivo da igreja protestante e católica e é colocado como um continente amaldiçoado. Caralho. E que a Europa, agora cristã, tem autoridade de controlar a África porque os negros africanos são filhos amaldiçoados de Noé e eles precisam de salvação e nós somos os salvadores. Porque os colonizadores não chegavam na África e não vieram para a América na condição simplesmente de missionários. Eles vieram na condição de colonizadores, de donos. E eles tinham o respaldo da igreja. E tinham um aparato, uma leitura teológica, uma interpretação teológica que justificava a escravidão de seres humanos. Em nome de Jesus, pô. Aí você imagina o negro escravizado sendo trazido nos tumbeiros, arrancado das suas histórias, arrancado das suas origens, arrancado da sua ancestralidade e da sua leitura do sagrado, que é demonizada, e eles chegam na América escravizados, e os escravistas falam assim, olha, foi o Deus cristão, inclusive, que nos deu vocês. E a partir de hoje vocês têm que aceitar Jesus e entender, inclusive, que vocês são escravos, porque Deus nos deu vocês para tentar salvar a alma de vocês, caso alguns de vocês tenham alma, porque nem todo preto da africano tem alma. Pô, você contando essa história, claramente você vê que é um uso político da religião. Total, projeto de poder total. É justificado biblicamente. É justificado por uma fala assim, do tipo, se você é livre, continua livre, mas se você é escravo, continua escravo, doutor. Aí você não pode olhar para Quando um negro totalmente emancipado de um controle leio um texto desse, eu faço pergunta para ele. Com certeza, cara. Eu faço pergunta, falo, cara, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Porque é exatamente esse texto que vai ser usado pela coroa inglesa para justificar a escravidão do século XVII para frente. Mas como assim que a Igreja Católica na época ia de contra com tudo que o suposto Jesus romano pregou? Como se o suposto Jesus romano só tivesse pregado coisas boas. Mas não é isso que a própria Bíblia relata como um Jesus totalmente bondoso que abraçava a todos, sem distinção de pessoas ou grupos. Como, por exemplo, em Lucas 19, 27, onde o suposto Jesus romano falou: "E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente." Então, só nesse versículo já desmascara e destrói o mito de um Jesus bondoso, piedoso, que não fazia exclusão social, que amava todos por iguais. Mas isso não é verdade. Esse é um dos versículos do Novo Testamento que mostra claramente que o suposto Jesus romano não era aquilo que foi criado mitologicamente e teologicamente como um Jesus totalmente bondoso que não fazia exclusão social. O versículo em questão, Lucas 19, 27, utiliza linguagem agressiva, violenta, psicopata e monstruosa, só pelo fato que o Jesus romano não aceitava outras pessoas seguir outros deuses, a não ser ele mesmo. Isso se chama obsessão, controle excessivo sobre as relações de outras pessoas, é frequentemente chamada de dependência emocional, controle abusivo ou possessividade. Também esse versículo traz um perfil de pessoas egoístas, egocêntricas e narcisistas, que não aceitam que outras pessoas tenham relações sociais com outras pessoas, se colocando como único e soberano aos demais. Outro versículo que mostra claramente um Jesus oposto daquilo que foi construído mitologicamente, teologicamente, como Jesus acolhedor, que promovia a inclusão, a igualdade e que aceitava as pessoas como elas são. Mentira! Esse versículo que irei trazer a seguir destrói completamente esse mito. Primeira carta aos Coríntios, Novo Testamento. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quando nós analisamos um versículo como este, é perceptível que esse versículo é um texto que traz literalmente uma exclusão social e também impondo dogmas e controles sociais. Ou você segue aos meus dogmas ou terá castigo. Ou seja, é uma ameaça. Também esse texto traz violência, agressão e pressão psicológica. Talvez isso explique o motivo de um Brasil totalmente cristão, mas é um país em que as pessoas são doentes psicologicamente. O Brasil é o país onde se tem mais pessoas que têm um transtorno de ansiedade, que posteriormente chega na fase de uma depressão. Quando se tem uma população controlada, dogmatizada, onde se eu não seguir os critérios religiosos, quando morrer, pode ser lançado no fogo do inferno eternamente. E isso já é uma tortura psicológica em vida, causando ansiedade e depressão. Uma pessoa que vive mantida a esses dogmas de controles sociais pela religião cristã, uma pessoa dessa não é feliz. Falo isso de experiência própria, porque ela vive mantida e controlada pelos dogmas, controlando seus desejos e até mesmo de viver a vida. Na verdade, essas pessoas não vivem, vegetam. E não existe coisa mais horrível do que você viver controlado e manipulado, impedido de viver a vida como ela deveria ser vivida de fato. Outros 2 versículos que irei mostrar a seguir mostram claramente que é um Jesus que tem características de um Jesus narcisista, obsessivo, egoísta, que pode trazer sérios problemas e danos à sociedade. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Já Mateus 19 e 29 foca na recompensa para quem faz esse sacrifício. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Tanto o primeiro como o segundo versículos são totalmente uma influência e incentivo ao abandono familiar, quebrando a ideia mitológica e teológica de um Jesus pró a família. Ao contrário, aqui ele deixa claro que a família não é importante. Mas a gente sabe que os líderes religiosos, como também os teólogos, vão fazer malabarismo. Vão dizer que esses versículos são apenas uma figura de linguagem e não como literalmente. Já que eles não podem mudar os textos bíblicos, então usam justificativa para manter o texto divino e o controle social. Esses comportamentos são comportamentos de ditadores. Um exemplo recente de comportamentos dessas naturezas é o ditador da Coreia do Norte, onde ele se declara como um Deus vivo e onde todos têm que adorá-lo e segui-lo. Caso contrário, serão mortos e castigados. E também tem outra problemática que deve ser analisada e questionada. É que não existe um versículo sequer onde o próprio Jesus romano nunca questionou ou condenou a escravidão humana. É um fato histórico e bíblico que Jesus nunca fez um pronunciamento direto
ou um chamado para a abolição formal da escravidão na sociedade de sua época. Não só da sua época, mas também a escravidão já existente anteriormente e as futuras que viriam a acontecer. Engraçado, condena atos como se embriagar, mas não condena um crime tão perverso contra a humanidade que é a escravidão. Será que ele também era a favor da escravidão, assim como o Deus de Israel era? No entanto, a forma como os ensinamentos cristãos se desenvolveram levou a debates profundos e visões distintas sobre o tema. Os principais pontos sobre esta questão incluem a ausência de condenação direta. Os evangelhos não registram Jesus exigindo o fim da escravidão ou instruindo seus seguidores a libertarem seus escravos. A escravidão era uma instituição legal e econômica consolidada tanto no Império Romano quanto no contexto da Antiguidade. Lembrando que, pelo contrário, se embriagar não é crime, é um vício que precisa ser tratado. Já escravizar é um dos maiores crimes que já houve contra a própria humanidade. É um desserviço social, é uma desumanização. Ou seja, a escravidão é a negação absoluta dos direitos humanos e um retrocesso da mais profunda covardia. Ela é o maior dos desserviços sociais, porque destrói a coesão social e aprofunda desigualdades, preconceitos, discriminação e racismo. Além de promover a desumanização ao tratar o ser humano como propriedade, mercadoria ou força de trabalho descartável. Lembrando que, quando eu falo que o suposto Jesus fez isso, fez aquilo, não estou dizendo que o Jesus bíblico existiu de fato. Só estou reproduzindo aquilo que a própria Bíblia está transmitindo. Até porque o Jesus da Bíblia é um Jesus teólogo, bíblico, da fé e mitológico. Claro que Jesus nenhum falou nada. As pessoas que falaram por ele, dentro de uma construção narrativa teológica, mitológica, bíblica. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.